Olá, você assiste agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido em parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa. No programa de hoje, vamos discutir um projeto inédito no Brasil, que está para ser lançado em mais uma parceria entre a Assembleia e o TRE. É um aplicativo de celular que vai revolucionar o que conhecemos como soberania popular. Aliás, o aplicativo se chama Soberania Popular. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o diretor-geral do TRE, Nilson Fernando, e com o consultor técnico da mesa da Assembleia Legislativa, Xisto Bueno. Xisto, seja bem-vindo. Nilson, bem-vindo. Nilson, você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre o aplicativo e o que tem, por que é tão diferente? O que tem a ver um aplicativo com soberania popular? Na verdade, a Constituição Estadual do Mato Grosso, já seguindo o modelo da Constituição Federal, ela permite a participação popular por meio dos projetos de lei de iniciativa popular. Mas um requisito importante é que para a pessoa poder assinar esse projeto e votar nesse projeto, ela tem que ser eleitor regularmente inscrito. E é muito difícil você fazer a conferência disso quando isso é feito em listas assinadas em papel. É quase impossível você conferir milhares e milhares de assinaturas. Então, o aplicativo, que é do Tribunal Eleitoral, em parceria com a Assembleia, permite que a gente faça a conferência, se a pessoa é eleitor ou não, por um mecanismo automático. Ou seja, via o aplicativo, nós vamos conferir ao cadastro de eleitores se a pessoa é eleitor regularmente inscrito em Mato Grosso e se ela está apta, portanto, a poder opinar nesse projeto de lei. Você pode explicar só como é hoje, como é que tramita um projeto de iniciativa popular, como é que ele começa, né, até chegar à Câmara, e por que esse aplicativo é tão revolucionário assim? Porque as pessoas hoje têm que ir em praça pública, percorrer vários locais fisicamente para colher assinaturas. Depois, como você disse, tem que corrigir, aliás, tem que conferir assinatura por assinatura, não é? Normalmente uma pessoa, qualquer cidadão poderia fazê-lo, mas normalmente é uma entidade que empresta a sua credibilidade para poder iniciar um projeto de iniciativa popular e ele, em praça pública, vai colher assinaturas de pessoas. E você tem que informar, então, já que tem que ser eleitor, o número do título, o nome da pessoa e a assinatura dela, e se ela concorda ou não com aquele aplicativo. Isso tem que ser milhares e milhares de assinaturas. O complicado é, depois da assinatura, tem que conferir. Como que eu confiro se aquela assinatura é daquela pessoa e se aquela pessoa é eleitor ou não daquela circunscrição? Se for um projeto de lei municipal, ela tem que ser eleitor do município. Se for um projeto de lei estadual, tem que ser eleitor do estado. E se for um projeto de lei nacional, tem que ser eleitor do Brasil, né? Mas é muito complicado conferir isso. Primeiro, a identidade da pessoa e segundo, se ela é ou não eleitor com título regular, né? Então, o aplicativo vem no sentido de facilitar essa participação popular, porque por meio do TRE a gente consegue conferir se a pessoa é eleitora ou não de Mato Grosso, por exemplo, ou de um município específico, caso esse município possa fazer adesão a esse termo de parceria. E qualquer pessoa poderá baixar esse aplicativo e apresentar um projeto de lei quando esse aplicativo já estiver funcionando. Explica para quem está em casa como é que as pessoas vão poder utilizar o aplicativo. Vamos supor que aí, ouvindo a gente, tem alguém que tem em mente um projeto de lei. Ele diz, olha, eu vou usar esse aplicativo, vou mandar isso para a Assembleia Legislativa. Como é que eu faço? No primeiro momento, o aplicativo ele só vai funcionar no âmbito do Mato Grosso, ou seja, tem que ser eleitor de Mato Grosso, baixar o aplicativo nas lojas do Sistema Operacional iOS ou Android. Ele é gratuito, não precisa pagar nada para poder ter acesso ao aplicativo. E você tem que, primeiramente, se identificar como eleitor de Mato Grosso. Ou seja, se você tiver com título regular em Mato Grosso, você vai poder ter acesso ao aplicativo e poder votar nos projetos de lei que estão previamente cadastrados. Ou seja, os cidadãos vão poder encaminhar os projetos de lei, esses projetos vão ser validados e cadastrados no sistema e cada um vai poder opinar favoravelmente ou contrário a cada uma dessas proposições legislativas. Caso ela atinja o número mínimo que estabelecido na Constituição Estadual de Mato Grosso, esse projeto é encaminhado à Assembleia para fins de tramitação, para seguir todo o trâmite legislativo de um projeto de lei de iniciativa popular. Mas vale ressaltar, na verdade, o seguinte, que a ideia do tribunal depois é permitir que outros TREs também, em parceria com outras assembleias, levem esse aplicativo e essa ideia a outras unidades da federação. E quem sabe até um dia, a nível nacional, a gente possa ter esse mesmo aplicativo funcionando nacionalmente. A ideia, inicialmente aqui em Mato Grosso, permitir que a Assembleia e os municípios de Mato Grosso aderirem a esse projeto e, dando certo, podemos expandir isso para o Brasil. Lembrando que esse aplicativo foi apresentado para o presidente da Assembleia Legislativa
pelo presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal. Xisto, você pode explicar como é que esse projeto foi recebido como é que essa ideia foi recebida por vocês aqui na Assembleia Legislativa? Marina, para a gente isso é uma coisa de extrema importância, porque a Assembleia já teve uma experiência, inclusive recente, de receber uma lista de pessoas que apoiaram um certo projeto e tivemos esse problema que o Nilson nos disse, né, em que pese houvesse um número muito significativo de assinaturas, como fazer a conferência? No mais, a Constituição ela determina que esse número de assinaturas seja repartido por eleitores de pelo menos 5 municípios. Nós tínhamos uma lista grande, interminável de assinaturas, com a dificuldade de fazer conferência e de separar por que município. Que na hora que a lista está na praça e alguém passa para poder assinar, ela simplesmente assina. Às vezes sequer eleitor de Mato Grosso às vezes sequer do município Então se torna uma coisa de extrema dificuldade. E a Assembleia vem buscando ao longo dos anos, sobretudo com esse mandato agora do deputado Botelho, do deputado Guilherme, que teve logo antes, uma aproximação maior com a população. Essa aproximação passa pelo quê? Pela busca da participação das pessoas no processo legislativo. É uma busca de nós rompermos a barreira entre a Assembleia e o povo para que haja, de fato, uma participação no processo democrático. E a gente vê de forma excelente um aplicativo com essa forma, justamente para isso, diminuir distâncias e aumentar, como nós falávamos antes de começar o programa, o trabalho da soberania popular, que ela é feita não só pelo voto, mas também por uma forma dessa da iniciativa. Então, para a Assembleia, a notícia veio de uma forma assim maravilhosa. O deputado Botelho gostou muito e já nos colocou para trabalhar, para fazer a elaboração do projeto, que já está minutado pelo tribunal, e encaminharmos para poder fazer a aprovação e colocar em efetiva aplicação. A Assembleia já tem no site da instituição uma forma de participação popular, mas esse aplicativo ele vem facilitar e ampliar essa participação, né? A participação que nós temos no site é que a gente chama de Projeto Cidadão. Esse projeto funciona da seguinte forma: qualquer pessoa pode entrar no site da Assembleia, clicar no banner que tem lá dessa participação cidadã e colocar a proposta dela. Ela não chega na forma de projeto, chega na forma de uma ideia. Muitas vezes essa ideia pode ser convertida em um projeto de lei. Muitas vezes não pode. Seja pela matéria, seja pelo tipo de busca. Muitas vezes a pessoa faz uma reclamação que a gente faça um projeto para que ilumine as ruas do bairro. Isso daí os deputados pegam, né? Geralmente quem faz esse encaminhamento é o presidente da casa, e mandam um documento para que a prefeitura daquele município cuide disso. Mas alguns servem para que a gente desenvolva, de fato, um projeto. Nós, da Assembleia, criamos há algum tempo um projeto de resolução para que seja instituída a Comissão de Legislação Participativa. É mais uma forma da gente tentar fazer essa aproximação e com as dificuldades que nós temos, e que esse aplicativo vai nos ajudar muito, com relação à iniciativa popular, é um atalho que se pega para os deputados se apadrinharem da ideia que a população nos traz, para que seja efetivado isso na condição de projeto. Né? O Nilson falou que outros estados podem vir a aderir, mas as prefeituras, as câmaras municipais, me perdoe, as câmaras municipais também podem aderir a esse termo de cooperação, né, que está sendo firmado entre as duas instituições, o TRE e a Assembleia Legislativa. No primeiro momento, na verdade, o projeto ele vai ter só o âmbito de Mato Grosso, permite que as câmaras, por meio de uma assinatura de um termo de adesão ao termo de cooperação entre Assembleia e TRE, possam também se utilizar do aplicativo. É claro que, nesses casos, ele vai ter que adaptar a lei orgânica do município para permitir a participação popular pela soberania, da mesma forma como já acontece na Constituição Estadual. Ou seja, então, tem que criar um mecanismo jurídico no município para permitir que a população encaminhe esse tipo de projeto. Então, basta fazer uma lei orgânica compatibilizando com o que já acontece hoje a nível federal e a nível estadual. Fazendo isso, assinando o termo, o eleitor daquele município pode poder votar naqueles casos. É importante ressaltar, na verdade, que a Justiça Eleitoral vai verificar de onde ele eleitor é. Ou seja, casos, por exemplo, se tem um projeto para o município de Cuiabá, somente os eleitores do município de Cuiabá conseguiriam votar. Então, os eleitores de Várzea Grande, por exemplo, não apareceria esse projeto para ele. Ou seja, ao identificar que ele é um eleitor de outro município, não aparece para ele aquele projeto, para ele votar. Só aparecem os projetos ou do município a que ele pertence ou do estado de Mato Grosso.
os projetos de outros municípios nem aparecem para esse eleitor poder se manifestar. Xisto, a Assembleia tem interesse em expandir, chamar as câmaras municipais para conhecer o projeto? A Assembleia de Mato Grosso tem um trabalho que já está praticamente histórico de aproximação com as câmaras municipais. Nós temos dos municípios a AMM, das câmaras tem a UCEMAT, que é uma das câmaras municipais de Mato Grosso. A relação da Assembleia com as câmaras sempre foi muito próxima, sempre houve uma série de treinamentos com as câmaras. Inclusive, a UCEMAT tem representantes que estão quase que diariamente no prédio da Assembleia. Então, o que nós buscamos é sempre essa aproximação, dividir experiências. Temos algumas experiências da Assembleia que já foram copiadas por municípios, como, por exemplo, a questão do Instituto Memória, que é um grande acervo histórico da Assembleia e que nós passamos todo o know-how disso para as câmaras municipais. A Escola do Legislativo, que em diversas ocasiões já fez e faz curso para os municípios, para os vereadores. Então, pode ter certeza que aquilo que a Assembleia entende que é bom para ela e bom para Mato Grosso são experiências que a gente faz questão de dividir. Nesse sentido, assim que tiver em funcionamento esse aplicativo, sanadas aquelas pequenas dúvidas do começo e que ele tiver em condições efetivas de uso, vai ser assim, de grande alegria para a Assembleia poder repartir essa tecnologia toda. E as câmaras municipais que tiverem interesse podem procurar a equipe técnica do TRE. Nós teremos o maior prazer em apresentar o projeto Soberania Popular e teremos um prazer enorme ainda de ver outras casas legislativas aderindo a esse projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Assembleia Legislativa. Nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente vai falar de outras novidades que esse aplicativo vai trazer. Não saia daí. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos discutindo aqui um projeto inédito que está sendo desenvolvido e vai ser lançado em breve pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje eu converso com Nilson Bezerra, diretor-geral do TRE, e Xisto Bueno, consultor da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nós estávamos falando do aplicativo chamado Soberania Popular. Como que funciona isso? Só para resgatar para você que chegou agora, que começou a nos acompanhar a partir deste momento. É um aplicativo de celular que deve ser desenvolvido entre as duas instituições. Por meio desse aplicativo, qualquer cidadão em âmbito estadual ou em âmbito municipal, onde estiver regulamentado pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal, poderá entrar no aplicativo, baixar o aplicativo e votar um projeto de lei. Mas como que esse projeto de lei chega no aplicativo? O cidadão que tiver a iniciativa de apresentar esse projeto de lei deve entrar na plataforma web, ou seja, no site do TRE, e ali cadastrar o seu projeto, a sua iniciativa. Ou ele leva essa iniciativa e protocola no TRE. A partir daí, a Justiça Eleitoral e a Assembleia darão conhecimento a toda a sociedade. Olha, sociedade, você já pode votar. Tem um novo projeto de lei de iniciativa popular à disposição dos eleitores de tal município ou do estado todo. E a partir daí, toda a sociedade poderá votar. Mas tem uma novidade esse projeto de lei. Ele traz também a possibilidade do cidadão que discorda daquela ideia poder se manifestar. Então, se tem um projeto de lei tentando criar uma lei sobre determinado assunto, e eu discordo, eu posso chegar lá e me manifestar. Isso é importante para a Assembleia Legislativa saber qual é o quantitativo da população que apoia ou que não apoia aquela ideia. Eu gostaria de ouvir o Xisto sobre isso. É a primeira vez que a Assembleia terá uma possibilidade de ter duas informações sobre o mesmo tema vindos da sociedade, não é? Não, isso é uma novidade muito interessante, né? A Câmara dos Deputados tem um programa que você, com uma ideia que foi colocada, você pode votar favorável contra o projeto e se tiver um número X de votos favoráveis, pode se converter num projeto pela Comissão de Legislação Participativa. Mas essa informação nova que nós estamos trazendo, né, que é essa proposta do TRE, eu acho de forma salutar, isso é muito importante, porque quando você tem um projeto de iniciativa popular, você recebe, entendendo que foi tudo feito de forma correta.
número de assinaturas, dividido por tantos municípios ou tantos estados, se for em âmbito federal, você só tem um lado, só uma versão. As pessoas que concordam com ele assinaram. Perfeito. Mas, de repente, tem um número muito mais significativo de pessoas que discordam. A casa não pode deixar de receber o projeto se tiver número de assinaturas. Tá? Porque a Constituição não tinha pensado nisso à época de comparar assinaturas pró ou contra como fosse um plebiscito. E sim, receber aquilo com o número mínimo de assinaturas. No entanto, se nós tivermos essa possibilidade de saber que um número expressivo de pessoas discorda, com certeza o debate dentro da Assembleia, quando for analisar esse projeto, vai ficar muito mais rico, muito mais enriquecido. Lembrando que o projeto, como o nome dele diz, é uma proposta popular. Não quer dizer que ainda que a população inteira do Brasil, de Mato Grosso, assine e concorde que ele vai ser convalidado e tornado lei. É só uma porta de entrada para o Legislativo para poder fazer as análises. E vai ser uma novidade muito, mas muito rica para o banco de dados, para entender o povo de Mato Grosso, muitas vezes para saber que caminho tomar em outros projetos que a casa está trabalhando também. Existe uma outra novidade desse aplicativo. Ainda que aquela iniciativa não tenha recolhido o número de apoiadores suficiente para originar um projeto de lei de iniciativa popular, mas ainda assim o TRE enviará esses dados por meio de relatórios para a Assembleia. E aí o Legislativo poderá analisar, olha, não atingiu o quantitativo mínimo, mas é um número considerável, pode ser considerado pelo menos para um debate interno, não é? Então tem essa possibilidade da Justiça Eleitoral enviar para as casas legislativas relatórios, né, sobre a manifestação da sociedade, mesmo que não atinja o total de assinaturas, não é, Nilson? Sim, na verdade é importante isso, dizendo que nesse caso um deputado poderia acolher aquilo como seu próprio projeto, ou seja, caso ele ache interessante, mesmo que não tenha alcançado, como você bem disse, não é um projeto de iniciativa popular, mas pode ser um projeto de um deputado que gostou da ideia e pode assinar esse projeto de lei e ele vai tramitar ordinariamente, como aconteceria com qualquer projeto de lei, né? Mas é interessante dizer que no caso da iniciativa popular, ela tem algumas prerrogativas que um projeto de lei convencional não teria. Por exemplo, você não pode rejeitar um projeto por erros de forma, por exemplo, né? Ou seja, possivelmente a própria Assembleia vai ter que adequar o projeto de lei às regras de tramitação interna. Ela não pode simplesmente rejeitar porque não seguiu as normas do regimento, por exemplo. O regimento vai ter que criar mecanismos de adequação desse projeto para que ele possa verdadeiramente tramitar internamente. E também, uma diferença básica é o seguinte, um projeto assinado por um deputado, esse deputado que o assinou, ele é o defensor do projeto. E já quem defende o projeto de iniciativa popular? Então, o próprio projeto de lei, a minuta que o tribunal encaminhou à Assembleia, que vai ser debatida, discutida antes de aprovada, é claro, né? Mas, assim, ela já prevê essa possibilidade, ou seja, de que algum deputado apadrinhe esse projeto, ou seja, caso a pessoa que encaminhou não indique um deputado, já criou uma regra própria para que um deputado apadrinhe e possa fazer uso daquilo que no regimento fala, nos casos em que o relator quem propôs o projeto possa fazer uso da palavra, por exemplo, seria essa pessoa indicada para poder acompanhar o projeto. Ou seja, fazer tudo aquilo que o regimento fala, ela vai ser como se fosse o pai da criança, né? É bem interessante permitir que a população participe e entender que tem uma regra diferente caso ele não seja de iniciativa popular, ou seja, caso seja, é mais permissivo, digamos assim, a tramitação interna do projeto. E existe a possibilidade desse aplicativo evoluir, por exemplo, porque a gente está falando de uma mão que vem, de uma via, na verdade, que vem do eleitor para a Casa Legislativa. Existe a possibilidade de evoluir para ir uma consulta daqui para lá? Para ouvir a sociedade sobre alguns assuntos? Sim, na verdade, no escopo inicial não, mas o desembargador Márcio Vidal deixou bem claro na conversa que teve com o deputado Botelho que, em Assembleia querendo, vai poder evoluir o aplicativo para que a Assembleia faça consultas aos eleitores, ou seja, ela possa perguntar ao eleitor se ele deseja que tal projeto seja encaminhado de tal forma ou de tal forma, e o eleitor poder votar e dar sua opinião à Assembleia. Claro, essa é uma mera opinião, os deputados não estão vinculados a essas opiniões, ou seja, eles podem votar com a sua livre consciência e tudo aquilo que eles acreditam, mas acho que é um grande indicativo saber como os eleitores de Mato Grosso pensam em relação ao determinado tema. Então é como se fosse também uma forma de plebiscito, ou seja, de você fazer uma consulta popular, não do plebiscito formal em urna eletrônica,
mas um plebiscito informal por meio de uma consulta onde somente eleitores de Mato Grosso poderiam dar sua opinião sobre determinado tema. Eu acho que vai enriquecer muito o processo legislativo e eu acho que a Assembleia tem muito a ganhar com tudo isso. Xisto, no âmbito aqui da Assembleia, vocês estão pensando em promover algum debate internamente sobre isso, alguma reunião com o colégio de líderes? Como é que está o andamento? O projeto todo é muito novo, né? Nessa semana, salvo engano, chegou até a Assembleia a minuta, o presidente de imediato encaminhou para a Procuradoria da Casa para que ela se manifestasse, para poder fazer o estudo da parte burocrática do processo todo. E a partir de então, o que vai acontecer é o presidente convidar a mesa diretora, os outros membros da mesa, para poder fazer a apresentação e logo na sequência, que é como a gente acredita que vai acontecer, assinar para poder dar início aos trabalhos. Queremos crer que isso vai ser bastante breve, não é uma coisa que vai se demorar, que vai se arrastar por meses. Você falou que no site da Assembleia já existe uma possibilidade das pessoas se manifestarem. Perfeito. Como é que tem sido essa manifestação? Só para a gente tentar medir como que tem sido a manifestação popular em relação a projetos de lei. As pessoas têm participado, têm procurado ou ainda é bastante tímido? Eu preciso contar como tudo aconteceu. A Assembleia tem uma página nas mídias sociais, como todo mundo tem, e nessa página algumas pessoas cobravam algumas posturas de deputados. Fosse com relação a algo que eles gostariam de ver sendo debatido como projeto, fosse com relação a alguma medida executiva que não acontecia na vida do dia a dia deles. E também não podemos cobrar da população que o tempo todo saiba separar o que é legislativo e o que é executivo. Mas, enfim, vinham as cobranças. Nesse momento, nós tivemos a ideia de criar na página da Assembleia uma possibilidade de que eles fizessem os pedidos. Isso começou por volta de setembro do ano passado. De setembro a dezembro, houve, salvo engano, cerca de 800 e poucas intervenções. Parece muito, mas normalmente tinha uma ou duas pessoas mais ativas que às vezes mandavam no mesmo dia 10, 15 sugestões, no dia seguinte outro fazia coisa semelhante. Isso foi muito significativo. A grande maioria foi convertida em indicações do Legislativo, que diziam respeito ou a questões do Executivo, ou a questões estadual, ou a questões do Executivo Municipal. Que as pessoas elas são muito mais próximas daquilo que está no dia a dia delas. Sim. Então, o problema, entre aspas, do buraco da rua, muitas vezes tem para quem mora naquela rua, tem uma relevância muito maior do que a mudança da alíquota de um imposto. Então, houve essa situação. E esse ano, houve uma arrefecida, não houve uma velocidade tão grande. Tá? Acho que até por uma falha nossa, né, tem que fazer uma meia-culpa, que nós precisamos incentivar mais as pessoas a fazerem esse caminho. E tudo que nós fizemos com relação a isso, todos os encaminhamentos foram respondidos para as pessoas, informado qual foi o mecanismo que foi adotado, sempre buscando a integração. Mas, do meu ponto de vista, sim, foi um sucesso, em que pese tenha diminuído o ritmo, continua sendo, tá? E que a gente não pode fazer é parar. E com esse aplicativo agora, com tudo isso acontecendo, vamos dar um salto nessa busca da efetiva participação social nos trabalhos da Assembleia. É interessante que a iniciativa popular em buscar uma interação maior com as instituições está aumentando, né? Teve um programa aqui que a gente conversou com o Dr. Roberto Turim, promotor de defesa do patrimônio público, e com o Dr. Ed Carlos, que é técnico do Tribunal de Contas do Estado. E eles disseram que também, nas instituições em que ambos atuam, também eles têm percebido uma participação muito maior da sociedade, uma interação muito maior com as instituições. E é interessante a gente perceber que isso, em todas as instituições, está sendo registrado ao longo do tempo. Me parece que nós estamos passando por um momento histórico. Antigamente, a participação popular, ela não só era, além dela não ser prevista, ela era desincentivada. Até o ano de 1984, com o regime fechado, a população não tinha que se meter com assuntos de política e de executivo. Não se aceitava isso. Depois de 84, com o fim do regime militar e até com a Constituição de 88, que fez o contrário, criou pela primeira vez, salvo engano, não sei se antes disso havia, um mecanismo de participação. A Constituição veio dizendo bem assim,
População, queremos ouvi-los. Nós estamos criando a iniciativa popular, referendos e plebiscitos. Queremos a população participando. Só que havia ainda um resquício muito forte na cultura das pessoas de não participação. E um outro problema que a gente tem é o distanciamento que aconteceu, a falta de sentimento de representatividade da população. Parece que devagarinho essas questões estão mudando. Parece que aos poucos a população está entendendo que ela precisa participar, que ela precisa interagir e que é fundamental que ela diga o que ela quer. Até brinquei agora há pouco com o Nilson, em que pese nós sejamos a Assembleia, a casa dos representantes do povo, a população muito pouco se sente representada. Isso é um grande alerta que a gente vê. Por isso a Assembleia busca esses mecanismos de participação, de trazer a população. Por isso a Assembleia faz tanta audiência pública, por isso a Assembleia faz assembleias itinerantes, por isso a Assembleia faz reunião de comissão transmitida ao vivo pela TV, por isso existe a TV. Para tentar essa interatividade, para trazer a população. Nós queremos falar mais sobre isso e também sobre o conceito de soberania popular, mas no próximo bloco. Nós vamos agora para o intervalo, fique conosco que a gente não demora a voltar. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos debatendo um projeto inédito no Brasil. É um aplicativo de celular por meio do qual os cidadãos de casa poderão votar projetos de lei de iniciativa popular. Para você que começou a acompanhar a gente agora, eu estou com o Nilson Fernando, que é diretor-geral do TRE, e Xisto Bueno, consultor da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E tem uma coisa interessante, Nilson, que você estava dizendo antes de começar o programa, que é interessante que projetos de iniciativa popular, como o da Lei da Ficha Limpa, não ficaram registrados como projeto de iniciativa popular. Você pode contar esse histórico para a gente? É interessante que a nível nacional, na verdade, nós tivemos 5 projetos de iniciativa popular, 4 viraram lei e um ainda tramita ainda. Mas nenhum deles, do ponto de vista formal, é de iniciativa popular. Por um motivo simples. Era impossível você conferir a assinatura de mais de 1 milhão de pessoas. A Câmara não tem como conferir isso. Então, para evitar a burocracia da conferência e a dificuldade da conferência, o que ela fez? Ela pede para um deputado assinar o projeto. Ou seja, então, em que pese, por exemplo, nas 10 medidas de combate à corrupção que chegou recentemente à Câmara Municipal... Que é esse que está tramitando aí. Está tramitando agora, ou seja, em que pese ter chegado lá com mais de 2 milhões de assinaturas, ele tramita como se fosse de autoria de um deputado. Por quê? Porque não tem como conferir 2 milhões de assinaturas. Então, é mais fácil um deputado assinar e ele tramita como se de um deputado fosse. Ou seja, aplicativo acaba com esse problema. Acaba com esse problema, porque a gente resolve a identificação do eleitor. Que a própria Justiça Eleitoral... Somente a Justiça Eleitoral sabe quem é eleitor e quem não é eleitor, se ele está regular ou não perante o cadastro de eleitores. Então, e resolve isso porque a gente já autentica isso eletronicamente. Não precisa ficar conferindo assinaturas manuais. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por exemplo, tentando resolver essa questão, ela, por meio do deputado Gilmar Fabris, fez um projeto de lei bem interessante, mas que ele é inviável do ponto de vista econômico. Ele criava mecanismo de que você pudesse assinar o projeto por meio de uma assinatura digital, de um token, né? Os deputados, os advogados, os juízes têm esses tokens, porque com o processo judicial eletrônico, você precisa dele para poder assinar eletronicamente. Acontece que custa R$300 um equipamento desse, o que inviabilizaria que milhares e milhares de pessoas mato-grossenses pudessem assinar esse projeto. Tanto é que o projeto de lei acabou, a lei, na verdade, ela não saiu do papel, ou seja, nunca houve um projeto... Ela foi aprovada, mas não tem como viabilizar isso pelo custo financeiro envolvido, né? A ideia é boa, mas do ponto de vista técnico é ruim. E, além disso, mesmo que você tivesse todo mundo com token, você simplesmente saberia que eu sou eu mesmo, mas você não consegue saber se eu sou eleitor. Para saber se eu sou eleitor, teria que consultar o TRE, ou seja, nada que você consiga fazer vai dar certo sem a parceria da Justiça Eleitoral para poder autenticar se aquela pessoa é ou não eleitor, porque a Constituição Estadual é bem clara em dizer que somente eleitores podem assinar esse tipo de projeto. Então, e só nós sabemos quem é eleitor ou não de Mato Grosso. E quais são os outros projetos de lei de iniciativa popular no Brasil? Porque a população conhece muito o que resultou na Lei da Ficha Limpa. E os outros? Na verdade, o primeiro projeto aprovado pela Câmara Federal foi, na verdade, um projeto que nasceu de uma situação muito triste. A Daniela Pérez, que era uma atriz da Globo, ela, de uma forma bem
bem complicada. Ela teve um homicídio e a sua mãe, a autora de novelas, Glória Pérez, ela propôs um projeto de lei para criar a lei dos crimes hediondos. Com o apoio da mãe dela e principalmente com a estrutura da Rede Globo por trás, conseguiu-se coletar as assinaturas pela primeira vez, que virou um projeto de lei. Mas houveram outros projetos. A Lei 9840, por exemplo, que por meio da CNBB, que é uma instituição bem forte também, ela conseguiu coletar assinaturas para poder aumentar as possibilidades de casos de corrupção eleitoral, né? A própria CNBB também criou um projeto de lei que acabou virando lei em relação às moradias populares, né? E, recentemente, a última lei que nós tivemos aprovada foi a lei da ficha limpa, que também pelo MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, juiz Marlon Reis, que fez a proposta inicial e acabou virando um projeto de lei de iniciativa popular. Claro, do ponto de vista prático, do ponto de vista formal, um deputado acabou assinando para poder tramitar. Então, esses 4 projetos já viraram leis. E tem um tramitando recentemente, que por meio do Ministério Público, que ele criou as 10 medidas de combate à corrupção, que tramita hoje no Congresso, com possibilidade de aprovação de algumas delas. Possivelmente nem todas vão ser aprovadas, mas algumas delas devem ser. Então, é o 5º projeto que tem a nível nacional. A nível estadual, se o X puder me corrigir, mas eu não conheço um projeto de lei aqui estadual que tenha tramitado já, que tenha nascido por iniciativa popular. Se você conhece, se puder falar... Houve há algum tempo uma mobilização estadual patrocinada pelos servidores da saúde com relação a uma mudança na lei que trata das OSS, que a proposta deles era acabar com as OSS em Mato Grosso. Foram coletadas as assinaturas, passamos por esse problema tradicional que a gente já conhece e que, em virtude dessa dificuldade, também acabou não tendo um bom andamento na casa. Foi iniciado o processo, só que acabou a legislatura sem nenhuma votação e, como o regimento determina que projetos não votados vão para o arquivo, foi o que aconteceu com esse. E foi o único que você tem conhecimento? Que eu tenho conhecimento, sim. Estou na Assembleia desde 2002, então nos últimos 15 anos eu não conheci outro com essa mesma natureza. Xisto, vocês estavam conversando anteriormente sobre o conceito de soberania popular. Pode explicar um pouquinho para quem está em casa? Qual que é o conceito de soberania popular hoje no Brasil? Bom, antes de tudo, soberania é o ato do Estado de ele poder se autogerir, se autogovernar. A soberania do país é praticada pelos seus cidadãos, inclusive. E os cidadãos têm 3 formas onde ele normalmente se manifesta. Quando ele vota, tá? Por meio de plebiscitos ou referendos, e também pela iniciativa popular dos projetos. É um modo que a população tem de pegar e apresentar aquilo que ela tem de anseios para os governantes. Tá? Nisso eu estava falando também sobre isso no começo, lembrando até questões de outros países, né, que tratam a soberania de uma forma um pouco mais próxima. Falávamos que na Suíça, inclusive a população, eles têm um sistema que é de uma democracia semidireta. Praticamente tudo se faz plebiscito e referendo. E numa pequena cidadezinha, eles inclusive fazem as votações de tudo em praça pública. Na Suíça? Numa pequena cidadezinha da Suíça, tem até democracia direta. Isso é a soberania popular, é o povo dizendo o que ele quer e o modo como gostaria. Infelizmente, no Brasil, como a gente tem uma população muito maior que a Suíça, é quase que inviável fazer dessa forma, né? Sem o uso da tecnologia. Então a gente precisa da tecnologia para poder participar. Mesmo assim, a gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, muita gente analfabeta, que tem dificuldade de ter acesso ao voto, né? E muitos analfabetos tecnológicos também, ou seja, porque só a tecnologia vai permitir isso, mas tem gente que não tem um celular com acesso à internet e tal. Então, de certa forma, o Brasil ainda tem suas limitações, tem que evoluir muito para poder chegar no nível de um país nórdico ou da própria Suíça, por exemplo, né? Que já tem processos de participação popular muito mais evoluídos do que no Brasil, né? Perfeito. Nós esbarramos nesses problemas todos. A questão da educação, como você acabou de colocar, a questão do território, como você colocou também, e a população. Soma tudo de uma vez. Não dá para comparar a população de um Brasil inteiro com a população da Suíça. Não dá para a gente poder pensar numa democracia um pouco mais direta com uma extensão territorial tão grande. Só para poder, né, nós costumamos dizer o seguinte, né, a Chapada, antigamente, ela começava que nós conhecemos e ia até o Pará.
Chapada era o maior município do mundo. Chapada era maior que a França. Para a gente ver a dimensão continental mesmo desse país nosso. Como fazer com um continente desses uma democracia mais próxima? Só por meio da tecnologia, e essa é a grande expectativa que nós temos desse projeto todo. Que nós possamos dar um passo muito adiantado para diminuir essa distância. Infelizmente, temos problemas, como disse o Dr. Nilson, com relação aos analfabetos tecnológicos e as pessoas que não têm condição financeira de ter um telefone com acesso à internet. Tá? São problemas que a gente vai enfrentar ainda por longas datas, mas eu estou com muita fé, muita expectativa nesse projeto, nessa proposta nova, para poder justamente diminuir essas distâncias e aproximar todo mundo do parlamento. E é interessante dizer também o seguinte, alguns municípios mato-grossenses têm IDHs, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano bem alto. É o exemplo de Cuiabá, né, onde o índice de analfabetos em Cuiabá é bem menor do que no resto do Mato Grosso, por exemplo, né, onde a gente tem pessoas com muito mais acesso à tecnologia do que nos demais municípios mato-grossenses. Então, talvez um projeto desse também dê muito certo em cidades como, por exemplo, Cuiabá, ou cidades também, assim como Cuiabá, que tem IDHs altos, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. São cidades polo, né? Cidades polo que teriam uma facilidade muito maior de implementar esse tipo de ação. Então, talvez ela não dê certo em todos os municípios mato-grossenses, mas em alguns municípios em especial, os vereadores podem fazer uso dessa ferramenta para poder participação popular ser muito mais efetiva, né? Mato Grosso, as dificuldades são muito grandes, né? Mas em alguns municípios é mais fácil resolver os problemas, né? Então, acho que o aplicativo permite isso, permite que o vereador também se utilize dessa ferramenta para poder ter participação popular no município. E como eu sempre digo, a gente não mora na União ou no Estado, a gente mora no município. É lá que estão os nossos problemas, é lá que a gente precisa que as coisas aconteçam, né? Então, acho que a Assembleia, ela, como liderança que é importante, né? E como representantes também dessas câmaras municipais. Em nome delas é que ela vai buscar o TRE nessa parceria. E o que der certo aqui, com certeza, vai poder dar certo nesses municípios. Acho que é mais interessante. O que nós estamos tratando é aquilo que se convencionou chamar de e-digital, né? Sim. É uma democracia digital. Uma vez que nós temos problemas diversos, nós estamos buscando a tecnologia para poder suprimir algumas dessas falhas. Tá? Seja elas, como a gente falou, territoriais e por aí vai. E os municípios que nesse momento não têm ainda a tecnologia para poder participar, já vão ter mais um motivo para poder buscar essa tecnologia, vai ter o poder público que trabalhar para poder capacitar técnicos das câmaras, melhorar condições da população para poder fazer com que a coisa aconteça. Então, de certa forma, eu quero acreditar que esse é um processo que vai ter uma forma até revolucionária, que a população não sente falta daquilo que não tem. Mas a partir do momento que o meu vizinho tem condições de fazer uma coisa, eu também quero participar disso. Então, volto a dizer, quero acreditar que tudo isso é um caminho sem volta rumo à aproximação das pessoas com os direitos dela, com a classe política, propondo os projetos e alimentando muito essa que a gente estava falando agora há pouco, dessa soberania. Nós estamos, para usar uma palavra da moda, com isso empoderando o nosso povo dentro do processo legislativo. E o TRE tem uma ótima experiência com tecnologia a serviço da sociedade. Nós colocamos a serviço do cidadão o aplicativo Pardal, que recebeu em torno de 6 mil denúncias durante o processo eleitoral de 2016. É uma maciça manifestação e temos certeza que o aplicativo Soberania Popular fará o mesmo sucesso. Eu gostaria de que vocês fizessem algumas considerações finais sobre o projeto, sobre a soberania popular e sobre essa parceria entre as duas instituições. Nilson? Primeiramente, dizer que o Tribunal Eleitoral acredita muito na parceria, ou seja, a gente sabe que, assim como o TRE, a Assembleia também é uma instituição inovadora, uma instituição que busca sempre a melhoria, e por isso a gente se aproximou da Assembleia. Mas de nada vai adiantar que isso dê certo, isso vire uma lei, que isso vire um aplicativo, a gente permita a participação, se o cidadão não participar. Então, a gente queria conclamar as pessoas a participar efetivamente daquilo que foi feito para elas, ou seja, isso não foi feito para a gente, isso foi feito para que cada um deles possam encaminhar mecanismos de participação popular que possam melhorar o Mato Grosso, possam melhorar o seu município. Então, a gente torce para que tudo isso dê certo, não só do ponto de vista formal entre Assembleia e TRE, mas principalmente do ponto de vista prático, com a participação popular efetivamente acontecendo. Dr. Xisto?
Bom, no que diz respeito à Assembleia, tudo que nós temos a fazer é agradecer ao tribunal por essa oportunidade de fazer mais um trabalho juntos. Os representantes do povo, né, segundo a Constituição, são os deputados estaduais, que a casa está sempre aberta para inovações, para tudo aquilo que vier ao anseio da sociedade, vier ao encontro daquilo que a sociedade busca. E temos por certo que a participação popular é uma necessidade inerente ao processo democrático todo, e de nossa parte nós queremos sempre contribuir, melhorar e aproximar o cidadão daquilo que a Assembleia faz. Esse é o nosso mote, bem representar a sociedade, e agradecer então ao tribunal pela oportunidade e dizer que a casa está sempre de portas abertas. Lembrando que a ferramenta ainda está sendo desenvolvida pelas duas instituições e que, quando estiver pronta, nós vamos anunciar para que todos possam participar. Obrigada a você que esteve conosco até agora e até o próximo encontro.